Quando a gente está começando uma relação pela primeira vez, acho difícil que quem esteja vendo esse vídeo agora esteja começando uma primeira relação. Mas enfim, quando a gente está começando uma primeira relação, ou quando a gente está recomeçando depois de uma relação anterior, a gente traz todos os medos que a gente tem de se machucar. Então é como se a gente estivesse sempre tateando com medo da caída. Ainda que isso seja conveniente e mostra um autorrespeito e mostra um cuidado, uma cautela, que é fundamental quando a gente está experimentando movimentos, o que a gente precisa ter em mente é que o excesso de proteção, quando a gente passa de um certo limite de proteção, a gente está impedindo a gente de mostrar quem a gente é, e muitas vezes a gente está tão cauteloso que a gente não chega a mostrar, ou a gente não chega a perceber quando a outra pessoa se mostra. Todos os começos, os primeiros encontros de uma relação nova, nos exigem realmente cautela, porque a gente está recém começando a conhecer uma outra pessoa, então é absolutamente importante. Mas a gente às vezes se depara com algo que está presente na nossa vida, vão fazer muitos séculos, não é uma coisa que a gente recebe pela cultura, não é uma coisa que a gente tem de hoje. Então vamos dar uma olhadinha na história disso. Por que os homens muitas vezes precisam de tanto cuidado e eles se reprimem tanto na hora de começar e muitas vezes se mantêm reprimindo até a hora de terminar uma relação? Vamos dar uma olhada nisso com um pouco mais de profundidade? Quando a gente começou a construir essa nossa sociedade, que a gente veio trazendo uma bagagem muito grande do passado, a gente também começou a se preocupar muito com o que era ser homem. Então a gente criou uma imagem falsa, mas uma imagem de que o homem teria que ser sempre um herói, um desbravador, sempre um imperador. De onde é que vem isso? Vem da noção de império. Na noção de império, um homem, o melhor que ele pode fazer por ele mesmo é ser um imperador. E ser um imperador parece que é se sobrepor sobre outras pessoas. Então o imperador sempre tinha um séquito de nobres e depois de serviçais e depois até de escravos. Então a ideia que está por trás disso é aquilo que hoje a gente traz como o macho alfa. Eu não posso mostrar nenhuma fraqueza, nenhuma vulnerabilidade, eu não posso mostrar nada, eu tenho que ser perfeito. Por que isso? Porque a gente herdou uma ideia de império, eu tenho que ser um imperador. E isso é falso. Isso é absolutamente falso. Por quê? Porque no mundo natural e nas relações que a gente vê na natureza e até mesmo nas relações onde se prioriza o compartilhar, se prioriza a cooperação, que é o que acontece dentro das famílias, normalmente a gente herda a ideia de que tem que ter alguém que lidere. Por quê? Por que a gente não pode questionar isso agora, hoje? Então a ideia que a gente quer trazer com essa reflexão vamos ressignificar o que é ser um homem nessa nossa nova sociedade que a gente está prestes a começar. Por quê? A gente está vivendo uma época aquariana uraniana. E o que isso significa? Significa que na esfera do aquário, o aquário é uma ideia arquetípica de igualdade. Do lado oposto desse aquário tem um leão, que significa a ideia de um imperador. Então, aquilo que se opõe à ideia de uma autoridade sobre as outras é a esfera do compartilhar de igual para igual. Na Revolução Francesa, a ideia principal era de igualdade e fraternidade, e que a gente poderia dizer até de autenticidade e partilha, numa linguagem um pouco mais de hoje, né? Uma linguagem um pouco mais contemporânea a nós. Então, talvez aquilo que a gente possa trazer agora para um novo começo, para uma relação nova, seria trazer essa ideia de eu vou compartilhar, eu não preciso estar nem acima, nem abaixo. Como disse o Caetano Veloso, a gente não precisa de uma pátria, nem de uma mátria. Quem sabe frátria? Então, seria a partilha como o princípio motivador da gente estar se relacionando. Mesmo que eu não quisesse me relacionar, ter uma relação estável com ninguém, eu poderia trazer para essa relação a ideia de partilha desde o princípio. Então um novo começo agora, e talvez uma bela proposta para a gente trazer, seria sentar com a outra pessoa, que parece que a gente vem saindo já há um certo tempo, o sexo está bom, o carinho está excelente, o tesão, a vontade de estar junto, está divertido, é atrativo. Ok, vamos seguir com isso? Vamos. Então, vamos começar a compartilhar tudo? Vamos. Esse compartilhar vai envolver um montão de coisas que só vão ser decididas pelas pessoas que estão ali
a ponto de desenvolver essa relação. Essa relação não precisa seguir um padrão, um critério, uma espécie de rota, de roteiro super antigo. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais nessa antiguidade agora. O aparecimento do Império é um evento, vamos chamar assim, posterior ao surgimento da comunidade humana. É dito que, numa conversa íntima, Margaret Mead, a antropóloga, foi perguntado para ela qual seria a marca do começo de uma civilização. Então, algumas pessoas, fizeram umas propostas do tipo, quem sabe a cerâmica, quem sabe o enterro ritualístico. Ela disse, não. O primeiro sinal de civilização é um fêmur emendado. Por que um fêmur emendado? Porque isso mostra a dedicação que outras pessoas vão ter para um membro do grupo. Então a noção de grupo e a noção de cuidado é o que construiu a civilização. E não a ideia de uma cidade, um império ou um grande grupo de humanos com um líder como um macho alfa. Então isso não existe na antropologia. Isso é algo criado depois da ideia de que existiria um imperador que, ao contrário dos outros participantes do grupo, ele determina o que o grupo vai fazer. Isso existe em algumas sociedades primatas, mas a ideia desse é a ideia de um protetor, mas que ele pode ser desafiado de tempos em tempos. Mas eu não quero entrar muito no mérito do aspecto animal, o aspecto primata da coisa, porque nós não somos mais primatas como os outros primatas. A gente deu um salto que é o desenvolvimento de um certo tipo de consciência, que é autoconsciente, que é capaz de compartilhar essa autoconsciência. E isso é uma noção muito importante da gente trazer hoje, porque a gente está numa sociedade que desenvolveu uma atitude, essa sim, muito perniciosa, muito envenenadora, muito venenosa, vamos chamar assim, da ideia de um uso. Então o imperador deixou de ser aquele macho alfa que cuidava do bando para ser aquele que se sobrepõe ao bando e usa o bando. E usa para ele, pessoalmente, as riquezas do bando. Essa ideia de um imperador que usurpa o grupo é a ideia que foi sendo construída primeiro naquela zona do Império Persa e do Império Hindu, e depois os imperadores chineses, e depois, simultaneamente, mais ou menos, os imperadores, os faraós, os imperadores egípcios, e essa ideia de uma figura central que então catalisava tudo que se necessitava, tudo que era necessário para um grupo, passou a ser aquele que usurpa o grupo em benefício próprio. Essa ideia desse imperador é a que a gente traz para a nossa sociedade hoje. E isso é um problema grave quando ela se reproduz numa relação, nas relações entre amigos, onde um tem que ser o dominante. Por quê? De onde é que saiu essa regra de que um tem que ser um dominante numa sociedade que se desenvolveu tanto como nós? Essa ideia é a ideia de que então eu pego e uso aquilo que está ao meu redor. Que quando a gente chega na filosofia de um cara chamado Georg Friedrich Hegel, início de 1800, 1790 e picos, 1800, quando ele observa aquela figura do imperador, ele traz um pouco dessa ideia, a figura do imperador no caso era o Napoleão, ele traz um pouco desse questionamento de como é que eu posso ser um como o outro, aquilo que o Aristóteles chamava, e que depois o Freud trouxe, que é o outro como eu, o alter ego, aquele outro que é um outro exatamente como eu. Para que o outro possa ser igual, eu não posso ser um imperador sobre ele. Por quê? Porque então não é mais um igual. E a nossa sociedade ela vem sendo construída com muitas desigualdades, especialmente no Brasil, vamos ser bem sinceros com isso. Essa desigualdade é aquilo que impede que eu me abra por completo, porque qualquer falha minha, eu deixo de estar numa posição de destaque e eu caio para uma posição menor. E isso dá um sentimento de derrota. Quando a gente está todos por igual e alguém cai e quebra o fêmur, o grupo vai cuidar dele para que ele sobreviva, que é aquela motivação que fez com que a gente fosse civilização pela primeira vez. Essa motivação tem se perdido nessa sociedade que a gente vem, onde um personagem que por qualquer razão ocupa um lugar de destaque, ele vai usar os outros, a tal ponto que dentro de uma empresa a gente chama de recursos humanos, os humanos como recursos de alguém.
que é o dono da empresa, ou os sócios, os acionistas, ou o que seja. Então, quando a gente trata a natureza e os outros humanos apenas como recursos, a gente suga os outros como vampiros. E o que a gente consegue com isso? A gente consegue a destruição do ambiente natural, que é o que a gente está vendo agora, mas também a destruição das relações humanas, porque elas deixam de ser humanas, elas passam a ser relações entre alguém que suga e que obtém as vantagens de todo o grupo. Então ele deteriora o grupo. Tardou muito, na minha opinião, acho que tardou mais de 1000 anos, né, até que a gente chega nesse colapso, nessa iminência de um colapso da nossa sociedade, porque ela não tem condições de se manter com os usos que a gente está fazendo. Mas vamos olhar agora mais pertinho para as relações amorosas, que é o que nos interessa aqui, e por que essa ideia de imperador e de macho alfa pode ser absolutamente destrutiva das relações. A gente pode ter muitos tipos de relações, mas a relação amorosa possivelmente é a relação que mais a gente tem liberdade, deveria ser pelo menos, onde a gente mais tem liberdade porque a gente pode escolher manter a relação ou não. Normalmente, outras relações a gente não tem tanta escolha assim. Uma relação de trabalho, às vezes, nos leva a ter que assumir certas consequências se a gente cria estresse numa relação de trabalho. Numa relação familiar, parece que a gente não tem alternativa. Aquele é o meu pai, aquele é o meu filho, e eu não tenho como escolher mais do que isso. Eu posso até, como muitos pais fazem, abandonar os filhos. Mas isso não parece ser uma ideia muito, vamos chamar assim, no mínimo, saudável para ninguém. Nem para mim e nem para os filhos. Sempre fica um nó ali para ser resolvido. Então, na relação amorosa, o que acontece é a gente deveria esquecer o fato de que eu sendo um macho alfa, eu domino aquela fêmea. Ou, se dentro de uma relação mesmo entre trans, se eu sou um homem trans e eu estou me relacionando com um outro homem ou uma mulher trans, por ser o homem trans, eu tenho que ter algum tipo de autoridade sobre a outra pessoa. Não, isso não acontece. Essa autoridade não é sobre uma outra pessoa. O conceito de autoridade é a capacidade que eu tenho de regular algumas coisas que estão ao meu dispor ou que dependem de mim para que eu possa regular isso, como é um guarda de trânsito, por exemplo, ou o porteiro de um edifício. É uma pequena autoridade que regula atividades humanas. Então, ter uma autoridade sobre uma outra pessoa dentro de uma relação amorosa é uma relação de poder. Carl Jung disse: aonde tem poder, não tem amor, e aonde tem amor, não tem poder. Ou seja, ele não disse exatamente isso, mas a gente pode traduzir mais ou menos dessa forma. Se uma pessoa está jogando com poder, ela deixou de olhar para o amor. Se uma pessoa está desfrutando do amor, ela nem pensa em poder. Então essa relação de autoridade, ela implica poder, e é isso que tem dentro das relações com a noção de império, que é diferente da noção de cooperação, que é uma noção de, a princípio, de amor. Então a ideia de que a gente possa desenvolver uma relação amorosa implica muitas vezes em abandonar sequer o projeto de ser uma autoridade de algum tipo. Mas os homens, conforme eles foram se desenvolvendo nessa concepção de um homem autoridade dentro de uma relação amorosa, é a ideia de que ele não pode ter falhas. Então essa ideia de não poder falhar vem também da noção de império, onde o imperador que falha, pois ele destrói o império dele, porque todos dependem exclusivamente dele, porque não está havendo cooperação. Quando a gente então traz essa ideia de cooperação, esse imperador ele já não tem aquele papel tão crucial, ele pode ser substituído a qualquer momento. Vai ser a autoridade pessoal dele, a habilidade pessoal dele de poder organizar o grupo que vai determinar se ele vai ser um imperador ou não. Dentro da relação amorosa não existe esse papel. Então essa ideia de que o homem tem que estar ali, ser o único provedor, essa ideia de que então tudo dependa do homem, é o que coloca os homens e que colocou os homens numa posição de extrema fragilidade, porque o fato de não poder falhar coloca ele num estresse constante todos os dias, de que ele sendo esse ser que não pode ter falhas, ele vai falhar, óbvio. Quando ele falha, ele se sente como perdendo a própria masculinidade. Porque a masculinidade estava na dependência dele ser um imperador. No momento em que ele é um imperador falho e que nas sociedades antigas perdia a cabeça,
ele vai ter esse medo primordial que vem junto com a ideia dele ser infalível. Eu estou trazendo tudo isso para que a gente possa fazer de novo a escolha de não seguir permanecendo nessa coisa, sabe, nessa estrutura antiga e arcaica que mais bem nos aprisiona do que nos deixa qualquer liberdade de reconstruir essa nossa nova masculinidade, que a gente poderia estar fazendo exatamente agora. Essa nova masculinidade é algo que a gente vai ter que construir, ela não está feita. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais profundamente nisso. Os critérios que fazem com que a gente possa ser aceito como homem são critérios que permaneceram, de uma certa forma, engessados dentro da nossa sociedade. E quando a sociedade está próxima de passar por um processo de transformação, ela recua horrorizada e diz: vamos voltar a ser felizes como a gente era antes. Só que não tem como voltar atrás no tempo. Todas as transformações que vão acontecendo, elas não deixam espaço para que a gente retroceda. Mas a gente tem um pouco dessa fantasia e dessa ilusão do retrocesso. Então, quando a gente está prestes a começar uma relação nova, a gente acaba, eu não quero cometer os erros do passado. Então, quanto mais para o passado eu for, melhor, porque eu vou poder voltar para aquela sensação que o próprio Freud chamava de o oceano, um sentimento oceânico de pertencimento a alguma coisa muito maior do que eu. Então, existe um pouco desse pertencimento que a gente tem que recuperar realmente, que é o pertencimento ao mundo natural, é o pertencimento à nossa própria natureza. A gente nunca vai deixar de ser natureza. Mas aquilo que a gente faz dentro das nossas relações podem ser ainda melhorados na medida em que a gente se sentir parte integrante de um sistema e não o dominante do sistema. O parte integrante no sistema é aquilo que faz com que o sistema flua com harmonia e equilíbrio. Quando tem um elemento que está fora do sistema, ou que ele se impõe sobre o sistema e termina por oprimir o sistema arrebenta e morre. Então, num momento de recomeço, e agora a gente está vivendo um recomeço do ano, a gente tem, de uma certa forma, a oportunidade de perguntar para a gente mesmo o que a gente quer, como é que é uma relação para a gente mesmo, uma relação amorosa, e como é que eu poderia deixar essa relação ainda mais amorosa se eu perguntar para outra pessoa com quem eu vou me relacionar o que é uma relação amorosa para ela ou para ele. Então, quando a gente está se envolvendo com alguém, a gente começa a se ver com mais frequência, a gente começa a ficar com vontade de ficar mais tempo junto, chega um belo momento em que a gente se pergunta: para ti tá bem assim? Existe alguma coisa que tu gostaria? Existe alguma coisa que faz falta para ti agora, para que essa relação seja uma relação profundamente amorosa? Vamos falar. Isso de ter medo de fazer DR, de discutir a relação, não tem que discutir relação nenhuma, tem que compartilhar a relação. Então não seria DR, seria CR. Vamos compartilhar os nossos projetos e ver se a gente consegue criar um projeto comum. Se eu vou criar um projeto comum, ele pode ter as características de uma relação X ou Y, conforme aquilo que a gente decide juntos como é que a gente vai fazer com essa relação. Então a ideia de ter uma relação que perdure não é tão importante quanto ter uma relação que seja equilibrada e seja fluida, que seja amorosa e divertida. E aí o que acontece? Os medos do passado que poderiam fazer com que eu botasse a minha armadura de cavaleiro aqueles que vão fazer com que eu também não me dedique para uma relação suficiente, porque é como está o tempo inteiro querendo voltar para trás. Queimar os barcos, uma expressão que é muito antiga, porque vem de Alexandre o Grande, quando ele foi numa guerra com a Pérsia, e então os soldados estavam todos com medo porque eles eram 2.000 contra 20.000, ele disse: queimem os barcos. Queimar os barcos é abandonar certas premissas do passado que poderiam me puxar para o passado e não me deixar construir alguma coisa nova. Queimar os barcos muitas vezes é absolutamente necessário. Mesmo que, depois de tudo, eu não tenha mais essa relação, porque uma relação pode terminar, o fato de eu ter quebrado esses barcos, queimado esses barcos, vai fazer com que eu me dedique de corpo e alma para alguma coisa que está prestes a acontecer. Se eu tenho a perspectiva de que essa relação não pode nunca terminar,
Porque então se ela terminar um dia, então não valeu a pena, o que é um erro crasso, porque todas as relações têm um tempo. Elas vão, pelo menos, elas vão terminar um dia, porque ou eu morro, a outra pessoa morre, ou porque a gente decide fazer coisas diferentes da nossa vida. Essa abertura faz com que, ou essa necessidade de abertura faz com que eu tenha que tirar a minha armadura de cavaleiro. Porque se eu me mantiver com essa armadura de cavaleiro, eu não vou conseguir dar um abraço em quem eu amo. Eu não vou abrir o meu coração para quem eu amo, porque eu ainda estou vestindo a armadura de cavaleiro, porque eu ainda estou me protegendo, quando eu deveria estar me nutrindo dessa relação. Essa necessidade de proteção é a preservação de uma masculinidade que parece que ela está em risco dentro de uma relação, mas é justamente ali onde ela vai acontecer. E se eu não tiro essa armadura, ela nunca vai acontecer. Eu vou continuar sempre tentando manter uma imagem que é uma mera imagem, uma imagem herdada de uma cultura que já está velha e que pode ser questionada e que, de preferência, a gente possa reinventar as nossas relações de tal maneira que a gente possa ter um amor cada dia mais profundo e menos necessidade de proteção. Então essa armadura que faz parte da figura masculina, o cavaleiro da armadura prateada, nesse caso o cavaleiro da armadura enferrujada, é essa ideia de que existe um critério geral para eu definir a minha masculinidade quando eu estou numa relação amorosa. Mas a masculinidade dentro de uma relação amorosa ela tem que ser reinventada todos os dias, porque é parte da nossa criatividade. Eu não posso ser criativo se essa armadura representa critérios que são permanentes. Esses critérios, como sempre foi, os homens sempre foram assim, os homens sempre serão assim, e ser homem é isso, e está dentro, por exemplo, de um checklist onde eu tenho que sondar ali se eu sou suficientemente homem, isso aprisiona o guerreiro, ou seja, ele perde a sua individualidade porque ele está meramente seguindo um padrão. Esse padrão, meramente seguir o padrão, significa abandonar a criatividade. Por consequência, quem não é criativo tampouco é autêntico. Quando tu não é nem criativo nem autêntico, tu está sendo só um mero modelo, uma mera modelagem que eu tenho que encaixar dentro de um determinado padrão, porque se eu não encaixar nesse padrão, eu vou ser castrado pela minha própria comunidade. Então, quando a comunidade relaxa e aí a minha individualidade pode aparecer, então eu estou apto a começar algo novo, principalmente uma relação amorosa nova, que vai ser reconstruída com base nas condições e nas características gerais da vida que eu estou levando, mas principalmente porque vai ser dentro dessa relação que eu vou poder trazer o melhor da minha individualidade, que eu vou poder trazer o melhor daquele quem eu sou hoje e não aquele que eu possa ter sido no passado, e muito menos essa herança dessa armadura enferrujada que eu estou trazendo para a vida de hoje. Então vamos abandonar a armadura e abandonar essa armadura de uma maneira tal que eu não precise de armadura nenhuma, porque eu não estou correndo mais risco nenhum de perder a minha masculinidade aos olhos dos outros. Eu acho que a gente tem um belo caminho pela frente, e eu acho que esse belo caminho pela frente é aquilo que vai depender de como de criativo a gente pode ser e reinventar a gente mesmo, e claro, reinventar o amor e reinventar as nossas relações amorosas. Vamos fazer isso juntos?